Fala galera, mais um vídeo aqui do canal. E bom galera, Brasil eliminado da Copa do Mundo. E a gente vai falar um pouco sobre isso, apontar alguns culpados para a eliminação do Brasil e falar também um pouco do porquê isso aconteceu, do Brasil estar eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo, coisa que não acontecia desde 1990. É a pior posição da história da seleção brasileira numa Copa do Mundo e é o pior ciclo de uma seleção brasileira para uma Copa do Mundo. Hoje a gente vai apontar alguns culpados, falar um pouco sobre o que está sendo essa Copa do Mundo e apontar um pouco alguns pontos cruciais na campanha do Brasil que levaram à eliminação para a Noruega, a eliminação precoce nas oitavas de final da Copa do Mundo. Bom, a estreia do Brasil foi contra a seleção marroquina, um jogo em que o Marrocos jogou melhor que o Brasil o jogo inteiro. O Brasil consegue empatar numa jogada individual no Vinícius Júnior e aqui que está o ponto crucial. A maioria dos gols do Brasil foram marcados por Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Vinícius Júnior sai dessa Copa do Mundo gigante, com 4 gols nessa Copa do Mundo. Matheus Cunha também, com 3 gols nessa Copa do Mundo. Matheus Cunha que até então tinha 1 ou 2 gols pela seleção brasileira, não vou lembrar agora. Vinícius Júnior, muito criticado por não conseguir assumir o protagonismo da seleção brasileira, conseguiu assumir durante a Copa do Mundo. Isso realmente é um grande mérito do Vinícius Júnior. Porém, se você parar para ver, todos os gols do Vinícius Júnior não tem tática nenhuma de técnico, de Carlo Ancelotti. Todos os gols de Vinícius Júnior nessa Copa do Mundo são jogadas individuais que você vê claramente que o Vinícius está sem paciência. Pega a bola do meio do campo, pega a bola na lateral e vai até o gol. E quase todos os gols do Vinícius Júnior nessa Copa do Mundo, o Vinícius Júnior entrou dentro do gol com a bola. Por quê? Porque claramente o Vinícius Júnior estava jogando sozinho. Porque é uma seleção brasileira que não conseguia criar, uma seleção brasileira que não tinha meia para armar o jogo, muito por escolhas de Carlo Ancelotti, que escolheu levar muito atacante, muito defensor e não conseguiu levar meia para conseguir armar o jogo. Uma coisa que a gente tem que criticar muito. O Ancelotti foi muito mal nessa Copa do Mundo. Por exemplo, era pra gente ter sido eliminado pro Japão nos 16 avos de final. Foi uma escolha totalmente errada não tirar o Casemiro. É muito fácil você ser engenheiro de obra pronta e falar que o Casemiro fez o gol, mas o Casemiro estava no lugar certo na hora certa. O Casemiro é um volante, ele não é feito, a função dele não é fazer gols. O Casemiro estava no lugar certo na hora certa. Por isso, ele fez o gol do empate contra o Japão. O gol do Martinelli, você pode colocar assim na conta do Ancelotti, porque ele escolheu colocar o Martinelli em campo. Mas o gol do Casemiro é uma coisa totalmente do acaso, uma coisa que acontece, como por exemplo, naquele jogo muito famoso do Vasco, em que a torcida inteira pedia para tirar o Fabrício foi lá e fez o gol e calou a boca da torcida. O Fabrício estava jogando muito mal aquele jogo do Vasco também. O gol que o Fabrício faz é completamente no acaso. Uma vergonha a seleção brasileira entrar com medo e acuada contra a seleção norueguesa, que não joga uma Copa do Mundo desde 1998, que foi quando venceu o Brasil na fase de grupos, porém com o Brasil já classificado, um jogo que o Brasil não fez questão de ganhar, porque já estava classificado em primeiro lugar do grupo de qualquer maneira. Vale lembrar que a Noruega escolheu estar na chave do Brasil, pois julgou ser uma chave mais fácil. Afinal, a Noruega resolveu entregar o seu último jogo da fase de grupos para a França. É uma vergonha a seleção brasileira entrar acuada contra a seleção da Noruega. Uma seleção que não joga uma Copa do Mundo desde 1998 e que tem um fora de série e um bom jogador. Haaland, o fora de série, e Odegaard sendo esse bom jogador, pois ele é meia do Arsenal. Arsenal que foi vice-campeão da Champions League e campeão da Premier League. Tirando isso, o que a Noruega tem? Sorloth, um jogador mediano para ruim. Se a gente pegar em quesito de talento, as duas únicas seleções que o Brasil não humilha em questão de talento são Portugal e França. São as únicas seleções que vencem o Brasil atualmente no quesito talento. Porém, o futebol hoje em dia não é mais o futebol de 58, não é mais o futebol de 62, não é mais o futebol de 70, que se ganhava apenas do talento. A gente precisa de tática. Coisa que o Ancelotti não vem conseguindo fazer com a seleção brasileira. Vale lembrar que a gente perdeu para a Bolívia nas eliminatórias. Isso é vexame sim, mesmo estando jogando na altitude.
Não tem cabimento à seleção brasileira estar em preparação para uma Copa do Mundo e perder para a seleção da Bolívia. Não tem cabimento a seleção brasileira perder para o Japão num amistoso. Não tem cabimento a seleção brasileira passar sufoco para o Japão num mata-mata de Copa do Mundo. Você pode ver as outras Copas do Mundo. Você perder para a Croácia, que na verdade não foi uma derrota, sim um empate, porque qualquer jogo que vá para os pênaltis é considerado um empate. Você perder para a Croácia, uma seleção que tinha sido vice-campeã da Copa do Mundo anterior e que estava assim com a sua melhor geração, acontece. Você perder para a Bélgica, que estava com a melhor, né, a famosa geração belga, você perder para a Bélgica num jogo disputado, num jogo que o Brasil buscou até o final, num jogo que o Courtois fez defesas milagrosas, acontece. Você perder para a Alemanha não é para perder de 7-1, mas você perder para a Alemanha sem o seu capitão, sem o seu principal jogador, acontece. Você perder para a Holanda, que foi campeã da Copa do Mundo 3 vezes, que foi terceiro lugar da Copa do Mundo, se eu não me engano 2 vezes, que tem na sua história jogadores gigantescos, estava numa ótima geração a seleção holandesa de 2010, acontece. Você perder para a França em 2006, que estava na última Copa do Zidane, acontece. Você perder para a Noruega, que além do Haaland e Odegaard, não tem nenhum jogador mediano para ruim, não existe justificativa para isso. É uma vergonha a seleção brasileira levar um técnico estrangeiro dizendo que ele ia resgatar o futebol brasileiro, sendo que uma seleção que tem 5 estrelas no peito e uma seleção que nunca precisou de gringo para conseguir as suas 5 estrelas no peito, é uma vergonha trazer um técnico estrangeiro apenas por ele ser estrangeiro. O Ancelotti vinha em baixa antes de ir para o Real Madrid. A gente engrandece muito ele porque ele conseguiu ser campeão no Real Madrid. Mas vale lembrar, você ser campeão, multicampeão com o Real Madrid é a mesma coisa que perder a virgindade no puteiro. Porque é o Real Madrid, é o peso de camisa. E você pode argumentar que a seleção brasileira é o Real Madrid das seleções. Sim, mas até o Real Madrid teve tempos em que não ganhou nada. Você pode lembrar da geração dos primeiros galácticos, do Ronaldo, Roberto Carlos, que estavam lá no Real Madrid. Roberto Carlos até tem Champions League, mas por exemplo, o Ronaldo Fenômeno não tem pelo Real Madrid. Existiu um período em que o Real Madrid não ganhava nada. A gente não lembra disso porque depois o Real Madrid voltou a vencer. E é isso que a gente espera com a seleção brasileira. Além de que é uma vergonha renovar o contrato com o Ancelotti antes da Copa do Mundo. Você pode falar, não, mas ele merece porque o ciclo foi completamente bagunçado. O ciclo não foi tão bagunçado quanto a gente fala. Você falar, o ciclo foi bagunçado, parece que o ciclo da seleção brasileira foi uma bagunça total. A gente teve 4 treinadores durante esse ciclo. Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti. Eu não demiti o Dorival. Não é porque o Dorival teve uma derrota de 4-1 contra a Argentina, uma Argentina que foi campeã das eliminatórias, uma Argentina que foi campeã da Copa América, uma Argentina que era a atual campeã da Copa do Mundo. Não é vergonha perder para essa Argentina. É uma vergonha um técnico multicampeão de tudo, um técnico que tem 5 Champions League apenas como técnico, além de campeonato espanhol, além de outros títulos que o Ancelotti tem, porque o Ancelotti é multicampeão em muitas áreas. É uma vergonha um técnico na sua estreia por uma seleção, empatar com o Equador. Empatar com o Equador, que passou vexame para Curaçao na Copa do Mundo. Uma vergonha um técnico perder para a Bolívia de 1-0. Uma Bolívia que não vai para a Copa do Mundo há mais de 40 anos. É uma vergonha um técnico da seleção brasileira empatar na estreia da Copa do Mundo contra o Marrocos. Uma seleção que está na sua melhor geração, mas não é nenhuma geração belga. Como, por exemplo, que tinha Hazard, tinha Fellaini, Lukaku, De Bruyne, Courtois, que são jogadores que vão ficar para a história do futebol. Marrocos só tem o Hakimi, que jogadores que vão ficar para a história do futebol. Todos os gols do Brasil nessa Copa do Mundo, do Vinícius Júnior, Matheus Cunha, são jogadas individuais. E o gol do Casemiro contra o Japão também é uma jogada completamente individual. Porque o Gabriel Magalhães pega a bola lá no começo, vem trazendo a bola, consegue driblar um jogador do Japão e cruza perfeitamente na cabeça do Casemiro. Também é uma jogada completamente individual. O Casemiro não deveria estar na área para marcar aquele gol. Agora vamos falar um pouco sobre esse jogo. O Haaland teve 2 oportunidades
de marcar gol. Nas duas ele fez. Isso é a letalidade do Haaland. A gente não tem nada o que falar, até porque é isso que ele faz no Manchester City, é isso que ele fez o ciclo de Copa do Mundo inteiro da Noruega. Vale lembrar que a Noruega caiu no grupo da Itália nas eliminatórias e conseguiu eliminar a Itália. Haaland, você não pode dar espaço nenhum para ele. Se ele teve 2 oportunidades, ele não deveria ter nenhuma. O Gabriel Magalhães marcou muito bem o Haaland, porém, isso aí é reflexo de um ciclo onde o treinador da seleção brasileira quis levar compadres. Ou você vai esquecer da convocação do Danilo. O Danilo que não é titular no Flamengo. Você pode argumentar, mas o Flamengo tem muito gringo. Sim, mas o lateral titular do Flamengo é brasileiro. O lateral titular do Flamengo não vai para a Copa do Mundo, mas o Danilo, que é reserva no Flamengo, vai. O Danilo não estava conseguindo acompanhar ninguém. O Danilo conseguiu fazer um bom jogo contra o Haiti por motivos de Haiti. Por motivos de o Haiti não saber jogar bola. Se juntar o time do seu bairro, tira 1-1 com a seleção do Haiti. O Danilo conseguiu fazer um bom jogo contra a Escócia por motivos de Escócia, que é uma seleção completamente pobre em talento, em qualquer outra coisa. Um país que tem 2 times conhecidos. Também, por exemplo, você vê claramente nesse jogo que o Ancelotti entendeu que o Brasil provavelmente não se classificaria contra a Noruega e ele tira o Ryan para colocar o Endrick e tira o Martinelli para colocar o Neymar. Por quê? Para botar a culpa da eliminação no Neymar. E o Neymar aqui, mesmo arrumando confusão no final do jogo, mesmo indo provocar o goleiro no final do jogo, é o que menos tem culpa. Além do Endrick, é o que menos tem culpa. Porque o Endrick foi chamado pelo Ancelotti na convocação final e em uma convocação anterior a essa Copa do Mundo. O Endrick não teve tempo de entrosar com esse time. O Endrick não teve tempo de pegar confiança com esse time. Além de que o Ancelotti só colocava o Endrick no final dos jogos ou nem colocava. Vale lembrar todos os memes que estava tendo. E você colocar o Neymar nessa reta final para não levar a culpa, e sim o Neymar levar a culpa, é covarde. Uma coisa que um técnico multicampeão de Champions League, um técnico completamente consolidado na Europa, não pode fazer. Não pode se obster de levar a culpa. Falando mais sobre o jogo. Uma jogada em que os zagueiros do Brasil acabaram deixando o Haaland fazer o gol de cabeça. No escanteio. Tudo bem, acontece. Haaland tem mais de 90 de altura. Acontece. Bola para frente. Vamos pro jogo. Porém, vale lembrar que antes disso, o Brasil havia perdido um pênalti. Botar um jogador que não tem nenhum gol na Copa do Mundo, que já havia perdido o pênalti na Copa América, para bater um pênalti decisivo numa oitava de final de Copa do Mundo, é uma vergonha. E isso é uma vergonha para o time inteiro. Pênalti assim, em jogo decisivo de Copa do Mundo, é para jogador grande, é para jogador veterano bater. Aquilo era pênalti para Vinícius Júnior, Casimiro, Marquinhos, Danilo. Qualquer jogador veterano poderia bater aquele pênalti. Mas principalmente o Vinícius Júnior, que se mostrou, desde o começo da Copa, o mais confiante, o protagonista da seleção brasileira. Mas você pode argumentar que o Vinícius Júnior não bate bem pênalti. Então aquilo era um lance para Casimiro. Aquilo era um momento pro Marquinhos. Aquilo era um momento pro Danilo. Pros capitões da seleção brasileira, que estão com confiança. Você não coloca um jogador que não tem gol em Copa do Mundo e praticamente não tem gol com a seleção brasileira para bater um pênalti decisivo. Por mais que os aproveitamentos dele sejam bons em pênalti no treino. Pênalti no treino é uma coisa, no jogo é outra. E depois, num jogo que já estava praticamente perdido, você me colocar o Neymar para não levar a culpa da eliminação para a culpa ir pro Neymar. Porque o Neymar entrou bem, o Neymar entrou muito bem no jogo. O Neymar deu um drible completamente desconcertante no zagueiro da Noruega, só que ele acabou não conseguindo cruzar. E no escanteio você vê claramente que ele bateu pro gol. Ele não cruzou, ele bateu pro gol e a zaga da Noruega cortou e fez o gol de pênalti. Cara, o Neymar entrou sendo o único em campo que sabia o que era aquilo ali. Que sabia o que era uma Copa do Mundo. Porque você vê nesses outros jogadores atuais que eles já se acham muito grandes para o futebol por jogarem a Champions, por jogarem em grandes clubes da Europa, por serem jogadores que jogam nos grandes clubes da Europa, eles acham que já são muito grandes para a história do futebol.
E a gente vê que o único que sabia que precisava daquela Copa do Mundo era o Neymar. Vinícius Júnior, mais focado em fazer propaganda de bet do que qualquer outra coisa, mais focado em Virgínia do que qualquer outra coisa, o que de flores para aparecer na internet em véspera de ideia da sua seleção na Copa do Mundo. Você não faz isso se você é o protagonista da seleção. Temos que falar um pouco sobre o Ancelotti levar o Neymar só no final, só na última convocação. Além disso ser para o Neymar levar a culpa caso o Brasil não fosse campeão da Copa do Mundo, isso é uma coisa de idiota. A Argentina levou o Messi o ciclo inteiro, porque o Messi é o extra-classe da Argentina. Portugal levou o Cristiano o ciclo inteiro, porque o Cristiano é o extra-classe de Portugal. A Colômbia levou o Rames o ciclo inteiro, porque o Rames, mesmo não jogando, é o extra-classe da Colômbia. O Equador levou Ener Valencia o ciclo inteiro, porque mesmo estando mal no Internacional, o Ener Valencia é o extra-classe do Equador. Eu posso citar muitos outros. Qual é o argumento de não levar o Neymar no ciclo? Tudo bem, Neymar volta a jogar no final de 2024, teve toda aquela lesão no joelho do Neymar, o Neymar ficou mais de um ano parado, e se a gente estivesse com o Dorival Júnior, o Neymar com certeza estaria sendo convocado, porque o Dorival Júnior é um treinador que, mesmo que você possa falar que a culpa iria para o Neymar e não para o Dorival, que ele poderia usar o Neymar como um escudo para si mesmo, o Dorival é um treinador que entende o que é o Neymar. O que é a grandeza daquele jogador ser o único extra-classe da sua geração. Coisa que o Ancelotti, por ego, não quis entender. O Ancelotti, por ego, não quis botar o Neymar para jogar. Não quis botar o Neymar para ter confiança para jogar nos amistosos antes da Copa do Mundo. Isso traria muito mais confiança para o Neymar jogar e talvez ele teria uma outra saída agora. O Neymar não precisava ser titular, o Neymar precisava jogar. Assim como o Endrick precisava jogar. Mas por ego, ele não quis deixar nenhum desses dois jogarem. Por que você acha que o Neymar jogou esse jogo? Foi pro Ancelotti não levar a culpa da eliminação. Por que você acha que o Neymar só foi entrar num jogo ganho contra a Escócia? Para ele poder falar, usei, tá aí, usei o Neymar. Não era isso que vocês queriam? Usei o Neymar. Você não deixa o principal jogador da geração de fora. Mesmo que o Neymar não tivesse condições de ser titular, de jogar o jogo inteiro, você bota ele em todos os jogos, 15 minutos que seja, porque ele é o único que tem um passe diferente, que tem uma visão diferente, que tem um drible diferente, que tem um chute diferente, porque ele é o extra-classe do Brasil. O Vinícius Júnior, por mais talentoso que seja, não consegue fazer o que o Neymar faz. Mas agora é isso. A gente está no maior jejum de Copas do Mundo da história e se manter o Carlo Ancelotti, esse jejum vai continuar, porque o Carlo Ancelotti já se acha muito grande na história do futebol mundial e realmente ele é um dos maiores técnicos da história, ao lado de José Mourinho, Pep Guardiola. Porém, Copa do Mundo é outra coisa. Uma Copa do Mundo do Messi fez ele ser maior que o Cristiano com 5 Champions. Porque Copa do Mundo é Copa do Mundo. Não é Liga dos Campeões da Europa. Copa do Mundo é outra história. Uma Eurocopa que o Cristiano tem não é um terço da Copa do Mundo que o Messi tem. 2 Nations e uma Eurocopa não são um terço do que é a Copa do Mundo do Messi. As 7 Champions do Ancelotti não são um terço do que é uma Copa do Mundo. Porém, o Ancelotti, por ego, por ser um treinador europeu, por ser um ex-jogador, não quis levar Neymar, não quis levar jogadores que seriam importantes para a seleção, por ego. Quis levar compadres dele, Danilo. Ficou o ciclo inteiro, toda a passagem do Ancelotti, levando o Richarlison, que não vinha jogando, sendo titular no seu time, um atacante que não vinha sendo titular no seu time, com jogadores do Brasil como Gabigol, fazendo muito gol no Brasileirão, Pedro, fazendo muito gol no Brasileirão, Caio Jorge, destruindo de jogar no Cruzeiro, Vitor Roque, destruindo de jogar no Palmeiras, Endrick, pedindo passagem para jogar na seleção brasileira, não quis levar. Por quê? Eu sou o maior técnico da história. E não é.
E não é o Pepe Guardiola. Porém, o ego do Ancelotti não deixou o Brasil ganhar essa Copa, pois não quis colocar o Neymar, não quis colocar o Endrick, quis levar com o Padre, ao invés de levar jogador que tem condição de jogar. O Danilo fez 2 bons jogos por motivos de Haiti e Escócia. E bom, tá aí o resultado de um ciclo que a CBF cagou para a seleção, de um ciclo que a CBF demitiu o Dorival por pressão da mídia e não quis deixar o Dorival continuar o seu trabalho. O Dorival, quando estava começando a acertar o time, mesmo perdendo para a Argentina, foi demitido. E aí está o resultado. Uma eliminação vexatória, porque eliminação para a seleção brasileira nas oitavas de final é vexame. Para uma seleção minúscula, que não tem nenhum título e que tem apenas 2 jogadores bons. Esse é o resultado desse ciclo da seleção brasileira, da eliminação. Uma provável última Copa do maior artilheiro da história da seleção brasileira. E aqui a gente tem que criticar a mídia, como por exemplo a comentarista da Globo criticando o Neymar. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, adicione seus favoritos, manda para seus amigos. É nóis e falou!